Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, queridos. Aqui é o pastor Carlos Elias falando aqui diretamente do Rio de Janeiro, dos estúdios da Primeira Igreja Batista de Campo Grande para o 51º episódio do nosso Crosscast. É uma alegria recebê-lo. Ficamos aí 14 dias, 2 semanas sem episódio. Nós tivemos os 2 últimos convidados com problemas de saúde na família, problemas de agenda, e não pudemos levar o programa para o ar. Mas hoje estamos aqui, retornando do 51º episódio, como fazemos todas as sextas-feiras, às 21h30, nós chegamos diretamente aqui do nosso estúdio, na sua casa, com um tema sempre empolgante, com um tema sempre envolvente, com um tema sempre interessante para abençoar você, sua casa e sua família. Sejam bem-vindos, então, nessa sexta-feira, ao nosso 51º episódio. Quero fazer um pedido para você não se esquecer de se inscrever no canal do nosso projeto aqui, não é? Participe conosco, siga-nos através do nosso YouTube, faça a sua inscrição. Entrando agora no YouTube, onde você está assistindo agora ao vivo o projeto, aperta o botão inscrever-se, faça a sua inscrição e mais, ativa o sininho e passe a seguir aí todas as vezes que nós lançarmos um novo episódio ou também colocarmos aí um shorts, um recorte da nossa programação no ar. Não esqueça de seguir o nosso canal também lá no Instagram, Crosscast Oficial. Siga a gente no Instagram, nós estamos com um bom grupo de inscritos aí no YouTube, mas o Instagram ainda pouca gente registrou o seu nome, tem muita gente visualizando os views, visualizando os recortes, né? Até muita gente comentando, mas que não está ainda inscrita no nosso canal do Instagram. Faça a sua inscrição e nos ajude a promover o nosso projeto do Crosscast Oficial. Vamos lá então, vamos agora ao assunto do dia. Como lidar com a depressão? Você sabe? Como lidar com a ansiedade e o estresse? Imagina, depressão, ansiedade, estresse afetam a saúde mental e emocional dos casais na sua vida conjugal. Nós tomamos o cuidado de procurar alguma coisa sobre o assunto. O assunto depressão, ansiedade, estresse hoje é um assunto muito importante. Eu creio que todo mundo tem alguém na sua casa passando por um momento desse ou vivendo alguma dessas experiências, especialmente casais. E hoje, nós fomos buscar lá diretamente de Goiânia um convidado muito especial. Hoje nós estamos fazendo, se eu estou certo, o nosso 2º episódio com transmissão remota, ou seja, transmissão online. Eu estou aqui nos estúdios do Rio de Janeiro e o nosso convidado está lá na sua casa, na sua residência, falando lá direto de Goiânia para abençoar também você, sua casa e sua família. O convidado que nós buscamos hoje é o Dr. Henrique Davanço Peixoto. Dr. Henrique Davanço Peixoto é pastor, é doutor em liderança ministerial, é mestre em psicologia pastoral, ele também é pós-graduado em gestão de pessoas, gestão de estratégia de marketing, gestão de liderança de equipes e também pós-graduado em psicologia social. O nosso homem de Deus especialista hoje é especialista em missiologia e antropologia missionária. É bacharel em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP. Atuou também como voluntário humanitário em campos de refugiados na Sérvia, na Albânia e no Brasil. Trabalha há décadas, meus irmãos, como conselheiro familiar. O doutor Davanço, Henrique Davanço, é o autor do livro que hoje nós vamos pensar um pouquinho, conhecer o conteúdo e indicá-lo para você como leitura necessária nesse tempo que você está vivendo. O livro que ele escreveu, intitulado Depressão, Ansiedade e Estresse e as suas relações nas áreas da vida conjugal. Vamos pensar nas causas, nas consequências e nas soluções de como podemos e devemos trabalhar com isso. Vou dar meu boa noite a ele, o nosso convidado de honra, ele que está diretamente da sua casa, em Goiânia, pastor Henrique Davanço Peixoto. Pastor, seja bem-vindo, dê o seu boa noite aos nossos convidados e fale um pouquinho, pastor, da sua alegria de participar do 51º episódio do Crosscast. Levamos 51 episódios, pastor, para conseguir uma exclusiva com o senhor. Dê o seu boa noite para o nosso pessoal que está de casa.
Boa noite a todos. É uma alegria verdadeira estarmos aqui nessa noite junto com cada um dos que estão nos assistindo e aqui no Crosscast. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês e será um prazer comungar junto daquilo que Deus tem feito em nosso meio, daquilo que Deus pode fazer na sua vida e com certeza melhorar nosso viver diário um dia de cada vez. Obrigado, pastor. Uma honra recebê-lo, né? Eu, antes de orar pelo senhor, eu queria que o senhor dissesse um pouquinho da sua trajetória como missionário. Eu creio que muitos irmãos que estão nos ouvindo agora não sabem bem a sua história. Eu conheço há bastante tempo, acompanho a Junta de Missões Mundiais desde que eu sou pequenininho, né? Bem pequenininho, bem magrinho ainda, né? E eu sei que o senhor tem uma trajetória muito bonita. Fala um pouquinho, pastor, de como foi o seu início em missões. Eu me lembro do México, tantos países por onde o senhor passou, onde o senhor terminou lá o seu projeto de missões mundiais e retorna agora ao Brasil, numa nova função. Dê uma palavrinha para o nosso convidado, para que ele possa conhecer um pouquinho quem é o pastor Henrique Davanço, missionário da Junta de Missões Mundiais. De tudo isso que foi falado, eu sou missionário, né? Eu sou o seu missionário. E nós, antes de conhecer Jesus, eu passei por 3 paradas cardíacas por efeito das drogas. E conheci Jesus em 24 de março de 1987, Imperatriz do Maranhão, e ali numa igreja abençoadíssima, a Igreja Batista. E depois de um tempo, assistimos o filme A Cruz e o Punhal, e daí veio a ideia de formar uma casa de recuperação de drogados. Até então a gente não sabia nem como que era uma casa de recuperação. E eu tinha 17 para 18 anos de idade, juntamos um grupo de amigos, montamos ali aquela que foi a primeira casa de recuperação de drogados do Maranhão. Depois montamos uma outra casa de recuperação, fomos para Barretos, no interior de São Paulo, montamos uma outra casa de recuperação. E quando a gente foi no Congresso de Missões em São Paulo, e ali nós fomos impactados pela notícia dos povos não alcançados. E decidimos entregar nossas vidas mais ainda para os povos não alcançados, porque até então nós pensávamos que missões era trabalhar com drogados, com prostitutas, com outros tipos de pessoas que precisam de Jesus. E nós compramos um livro chamado Intercessão Mundial. E no 4º, 5º dia nós lemos sobre a Albânia. E ali no livro fala Albânia, um pequeno país do leste europeu, onde a sua própria constituição diz ser um país ateísta. E isso nos levou a orar muito pela Albânia, de madrugada, de dia, onde estávamos, pedir oração pela Albânia, entramos em contato com missionários. E Deus, em 2006, passamos pelo processo da Junta de Missões Mundiais, nossa amada e querida Junta de Missões Mundiais, a qual nós somos missionários da Junta de Missões Mundiais, e em 2006, depois do treinamento, nós fomos enviados para a Albânia, um país que na sua Constituição ainda estava escrito lá que era um país ateísta, 87% da população muçulmana, e lá nós gastamos os melhores anos de nossas vidas até então. E agora, estamos aqui em Goiânia, vamos fazer um trabalho de representação da Junta de Missões Mundiais no Centro-Oeste, fazendo conexões missionárias em todas as igrejas que nos solicitaram, que nós conversarmos, para divulgar que os povos não alcançados necessitam da palavra de Deus. Esse é o nosso contexto um pouco aí da Albânia. Pastor, muito obrigado. Uma honra, viu? Uma alegria saber que como batistas brasileiros nós temos um missionário da sua grandeza, né? Da sua formação, da sua humildade também, da sua vocação para servir. Pastor, permita-me fazer uma oração e com esta oração iniciaremos um bate-papo aí sobre o livro Depressão, Ansiedade, Estresse e suas relações nas áreas da vida conjugal. Vamos orar então. Bondoso Deus, amado Pai, dirija-nos, Senhor, nesse episódio remoto, com transmissão a Deus online aqui do Rio de Janeiro e de Goiânia. Pedimos que o Senhor sustente e nos ajude no meio das dificuldades com a transmissão, sinal, equilibrando forças, dando a contribuição sobrenatural do Senhor a esse projeto. É um projeto desafiador, é a segunda vez que fazemos o projeto com transmissão remota, mas nós cremos que nada disso será obstáculo para que os irmãos que estão em casa alcancem os ensinos, a preciosidade do assunto que vamos tratar aqui. Faça com que o teu Santo Espírito tenha todo o controle, todo o domínio de tudo que será realizado aqui. É nossa oração humilde, sincera, mas piedosa e poderosa, porque ousamos clamar pelo sangue e pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos para o primeiro bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Pastor Henrique, nós fizemos o programa com 3 blocos e o primeiro bloco, a primeira pergunta importante para o senhor é: o que levou o senhor, pastor, não é você, pastor, a fazer a pesquisa científica
sobre 3 assuntos tão importantes: depressão, ansiedade, estresse. E veja, a relação disso na área conjugal. Eu vejo que especificamente o senhor trabalha com pastores e com as esposas dos pastores. Fala um pouquinho sobre como o senhor chegou a ser motivado e o que levou o senhor a fazer essa pesquisa tão importante para a família pastoral brasileira. Quando nós chegamos da Albânia para o Brasil, em 2020, em meio à pandemia, nós ficamos ali numa chácara que a nossa Junta de Missão Mundiais tem, em Hortolândia, e todos os dias recebemos notícias de morte de pastores, de suicídio de pastores, e pastores se separando, não só pastores, mas famílias abençoadas das nossas igrejas se separando. E isso nos levou a estarmos orando um tempo, e coincidiu que eu estava recebendo orientação para fazer a monografia da pesquisa científica do doutorado. E depois de muita oração, eu já tinha feito um mestrado sobre depressão, ansiedade, estresse e a terceira idade, e eu sabia que eu ia fazer um trabalho voltado com a depressão, ansiedade e estresse, só não sabia relacionado a quê. E como a gente trabalha aí há décadas em aconselhamento pastoral cristocêntrico, né, com famílias, tanto no Brasil, na Albânia, onde a gente passa, e Deus nos deu no coração, colocou no coração trabalhar com a vida conjugal. E aí fomos pesquisar aonde poderíamos encontrar as melhores ferramentas científicas para trabalhar, uma coisa que não fosse apenas, vamos fazer um estudo bíblico sobre comunicação, sobre o que sempre tem. E daí nós conseguimos a autorização do Dr. Liv Bond, que ele é diretor da University of New South de Melbourne, na Austrália, e ele nos autorizou, usar os formulários de pesquisa sobre depressão, ansiedade e estresse, que ele usa e é reconhecido internacionalmente, citado centenas de vezes por várias revistas científicas no Brasil e no mundo. E depois disso, orando e pesquisando também pessoas que tivessem gabarito e uma vida com Deus, que trabalhassem com conjugabilidade, com casais. E fomos descobrir 2 doutoras em conjugabilidade na Universidade do Porto, lá em Portugal. E essas 2 doutoras são doutoras que têm suas famílias, e elas têm em Portugal tem essa matéria na universidade, conjugabilidade, né? E elas nos autorizaram a usarmos os formulários de pesquisa, que são 44 questões relacionadas nas áreas da vida conjugal, que são divididas em 5 áreas, né? Então, a princípio, foi essa a ideia, e nós fizemos a pesquisa com 200 e poucos pastores e suas esposas da OPPB exclusivamente, porque quando se faz uma pesquisa científica desse nível, ela tem que ser focada como se você pegasse uma gota de água do oceano e estudasse sobre aquela gota de água do oceano. Então, tem milhões de pastores no mundo. E como pastores batistas, eu falei, vou usar a fonte de pesquisa dos pastores amigos da nossa UPPB. E assim fizemos, foram quase 3.000 horas de pesquisas, estudos e muitas questões, e conseguimos fazer essa pesquisa nós vamos, no decorrer da entrevista, vamos ver do que resultou essa entrevista. Mas a finalidade realmente foi para nos ajudar os nossos pastores e suas famílias, e as famílias que os pastores pastoreiam nas igrejas, porque se acontece tantas coisas conosco, vão acontecer com as nossas ovelhas também. Então é um livro que tem sido muito bem vendido, principalmente psicólogos têm comprado muito, pastores têm visto muito. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Que bom, pastor. Agora, pastor, de onde vem a ideia de fazer uma relação desses 3 assuntos, depressão, ansiedade e estresse, com essas 44 áreas? O senhor decidiu conjugar esses 3 assuntos com as 44 áreas como? De fato, foi uma questão de que era um formulário pronto e ficaria mais fácil tabular a pesquisa, ou o senhor entendeu que, de fato, conjugando depressão, ansiedade e estresse com as 44 áreas, o senhor poderia ter melhores respostas para as famílias sobre o que elas estão atravessando? Quer dizer, de onde foi que surgiu a ideia de combinar isso? Muitos anos atrás, eu dava aula de banco de dados na FEB, Faculdade de Educacional de Barretos. E ali eu aprendi a trabalhar com banco de dados. Foi uma necessidade na época, eu mexia com isso, então Deus abriu as portas. E quando eu terminei de fazer também o estudo de mestrado sobre depressão, ansiedade e estresse, nós resolvemos usar um sistema da IBM chamado SSPS, Social System Program Society,
que é um sistema que trabalha com estatística de psicometria, que é a maneira como que a ciência estuda a psicologia, e você coloca os bancos de dados lá nesse sistema, e aí a gente vai fazendo as programações dentro desses sistemas, não é só apertar o botão, você vai fazer a correlação, por exemplo, de algumas questões de depressão com essas 44 áreas da vida conjugal, relacionada, por exemplo, ao tempo de trabalho do pastor, ao número de filhos, relacionada à quantidade de tempo que ele dedica à igreja, quantidade de tempo de trabalho, se ele tem algum trabalho voluntário, se é envolvido com alguma ONG. São dezenas de perguntas que foram feitas numa pesquisa sociodemográfica com os pastores, e daí então nós cruzamos esses dados. Para esses dados serem embasados cientificamente, só um parêntese, esse livro e essa pesquisa ela foi aprovada por 39 dos melhores doutores das universidades do Brasil e dos Estados Unidos. Aqui na segunda página tem o nome de cada um desses doutores, tem a universidade que eles dão aula, então passou por um comitê editorial, e esses doutores, eles analisaram o texto, o contexto, a retórica do assunto, eles conferiram citação por citação, são centenas e centenas de citações, não sei se são milhares, mas são muitas citações. Depois que esse comitê editorial de doutores aprovou o livro, a monografia, vamos dizer assim, foi passado para um comitê científico relacionado às ciências sociais. E 17 ou 18 doutores também das melhores universidades do Brasil e dos Estados Unidos, eles foram consultados, eles fizeram provas, testes e retestes de cada cálculo que foi feito, de cada pesquisa, de cada relacionamento de banco de dados, para ver se realmente a pesquisa era chamamos de básica, né? Não existe outro tipo de pesquisa nessa ainda. Existe depressão, ansiedade, depressão, estresse, mas as três, depressão, ansiedade e estresse, relacionadas às áreas da vida conjugal, isso não existe ainda, só existe no Brasil. Então aqui podemos dizer que é uma pesquisa científica teológica brasileira, 100% brasileira. Eu louvo a Deus pela Junta de Missões Mundiais que nos possibilitou a fazer essa pesquisa, trabalharmos nisso, e resultou. Por exemplo, se sair do assunto, você volta para o assunto de novo, tá bom? Tranquilo. Tá bom, pastor? Estamos tranquilos. Por exemplo, se o pastor está na sua igreja e chega um casal lá que está em crise, ou muito estresse, ou muita ansiedade, depressão, dá para ver algumas das três relações juntas, pela faixa etária do tempo de casado desse casal, dá para se ter uma ideia em que área que eu vou atuar hoje através da pesquisa desse trabalho que nós fizemos. Por exemplo, nós sabemos hoje que a faixa etária de 21 anos de casado é a faixa etária que a esposa mais tem mais provável, suscetível a ter depressão e ansiedade, na faixa etária de 21 anos de casado. Já o sexo masculino, ele é mais propício a ter depressão no casamento, tendo mais problemas relacionais por causa da depressão, a partir dos 31 anos de casado. Então, da faixa etária de 30, 31 anos de casado aos 40, é uma faixa etária que nós, de casado, nós temos que observar mais, fazer alguns exames com nutrólogos, ver questão de sangue, se o problema de depressão ele é realmente físico, ou é emocional, ou é social, ou se está relacionado com esses dois fatores juntos, porque hoje nós temos um tipo de depressão que é físico, né? Desgaste de muitas serotonina, essas coisas que nós temos, as 4 ínas, né? E com um simples remédio natural, que o nutrólogo vai te mostrar, o seu organismo está com deficiência nisso, e ele vai passar ali um remédio manipulado, natural, e já vai ajudar a controlar. Exercícios diários, enfim. A ciência aponta todos esses níveis. Maravilhoso, são quase 100 e poucas hipóteses que foram comprovadas através dos estudos. Por exemplo, hoje, através do estudo da ciência com a Bíblia, a ciência indicou as 10 principais áreas da vida conjugal em que se necessita de intervenção bíblica. Então, segundo essas 10 fases, eu vou conseguir abrir a página aqui, mas está tudo, eu posso de repente mandar um PDF para o senhor, quem assistir, você pode mandar esse PDF para o povo, não tem problema nenhum. Tá, só um segundo que eu vou abrir aqui. E aqui mostra, por exemplo, as 10 principais áreas que necessitam de intervenção bíblica nas áreas da vida conjugal. E aí vem tempo a maneira como usa o tempo com a esposa, a maneira como é dividido as relações de trabalho no lar, questões financeiras, as questões de comunicação também, está ali no meio. E disso nós pegamos
e fizemos 3 estudos bíblicos bem profundos mesmo, para cada uma dessas 10 áreas da vida conjugal, da vida matrimonial, vamos supor assim. E o interessante, a ciência apontou, através da pesquisa com os pastores, aonde se faz necessária a intervenção bíblica. Então ficou muito mais, digamos assim, mais fácil hoje eu ter que trabalhar com alguma dessas áreas, porque a ciência já me mostra e eu pego a Bíblia e trabalho em cima daquilo que a ciência está me apontando. Eu me lembro que, geralmente, quando a gente vai aconselhar algum casal, o primeiro estudo que nós fazemos é comunicação. E nem sempre a comunicação é o que é o problema do casal. A ciência apontou que foi o tempo juntos, o tempo livre que o casal passa. Esse é o problema mais grave da vida dos pastores. E é uma realidade. Pode ver, pela minha vida, de repente a sua vida, a vida de outros colegas, o tempo que nós gastamos com a família. E daí surgiu muitas hipóteses e fizemos aí essas pesquisas com esses estudos. Pastor, é um clássico. Pelo que eu estou ouvindo aqui, é um clássico extremamente útil, necessário aos nossos pastores, às igrejas, né? Aos casais que estão nos ouvindo. Com certeza, muita informação, eu diria, científica e bíblica, para ajudar a melhorar a vida do casal, o relacionamento do casal e no pastor a sua performance ministerial. Pastor, o pessoal de casa está curioso para saber e para conhecer o livro, então o senhor me dê um minutinho, vou fazer um intervalo para apresentar para você de casa que está curioso que livro bonito, que livro científico é esse. A gente vai apresentar o livro agora no intervalo e a gente volta já, pastor. Já voltamos já. Intervalo, voltamos já. O Crosscast volta já. Fique ligado. O novo livro de Henrique Peixoto, publicado pela editora Apris, é um convite profundo à reflexão sobre os desafios emocionais que afetam a vida dos casais. Com uma carreira sólida e décadas de experiência em aconselhamento familiar, Peixoto oferece uma abordagem abrangente e sensível para ajudar casais a enfrentar a depressão, a ansiedade e o estresse que ameaçam a harmonia e a felicidade conjugal. Ao combinar ciência, fé e prática, o autor apresenta um panorama claro e acessível sobre as causas, consequências e soluções para esses transtornos, que impactam a saúde mental e emocional dos casais em nossa sociedade. A obra baseia-se em pesquisas científicas realizadas com pastores e suas esposas, empregando metodologias reconhecidas internacionalmente e validadas por renomados especialistas da Universidade da Austrália e da Universidade do Porto. Este livro oferece orientações práticas e inovadoras para restaurar a harmonia e a satisfação nos relacionamentos. Descubra como superar as barreiras emocionais e construir uma relação conjugal mais saudável e feliz. Adquira já este livro através do site editoraapris.com.br. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Estamos de volta e, como sempre, o Crosscast aí trazendo boas indicações de leitura para você. Depressão, ansiedade, estresse, tudo o que esse tipo de enfermidade, né, afeta a nossa área conjugal. Tá aí o livro indicado, né? Foi um comercial excelente. Estamos indicando durante essa noite, você que participa do programa, você que está vendo o programa em outro dia da semana, ou qualquer dia onde você está assistindo, o livro está aí. Está indicado para você, procura aí editoraapis.com e você vai poder conhecer mais desse projeto. Pastor Henrique Davanço, voltando agora na tela, direto de Goiânia, programa online. Vamos lá, pastor. Terceira pergunta. Quais são, meu pastor, as relações da depressão, ansiedade, estresse e das 44 áreas da vida conjugal, que o senhor ainda vai falar quais são, né? Com a questão bíblica. Quais são as relações desse tema com a Bíblia? Como isso está relacionado com a Bíblia, pastor? Por exemplo, os estudos para as 5 áreas da vida conjugal. A vida conjugal é dividida em 5 áreas, né? Vou dar uma olhada aqui. Função de gestão financeira, tarefas domésticas, decisões e responsabilidades, tempo livre, quantidade de tempo, autonomia no casamento, privacidade e autonomia, privacidade de cada um,
comunicação, conflitos, frequências, essas coisas todas que tem no casamento, isso tudo foi dividido da seguinte maneira: para se pesquisar cientificamente isso, dividiu-se então no casal do marido, eu, por exemplo, o meu cônjuge e o casamento em si. Então, essas 44 perguntas, elas foram feitas relacionadas ao esposo, à esposa e ao casamento em si. O interessante é que dessas 44 perguntas, a ciência apontou 10 das principais áreas que necessitam intervenção bíblica. E nenhuma dessas 10 áreas está relacionada ao marido ou à esposa, e sim está relacionado à maneira com que os dois vivem o status do casamento, o modus cônjuge, vamos falar assim. Que interessante que vou dar para ver aí nitidamente um egoísmo, né? Eu estou falando genericamente, mas é um egoísmo tanto do macho, do homem quanto da mulher. Eles têm as suas vidas particulares ajeitadas ou normais, entre aspas, têm suas vidas da maneira possível autocompletas, mas que deixam de lado as funções do casamento. Funções do casamento que é convivência com amigos, convivência com filhos, convivência com os parentes, o modo como se divide as despesas do lar ou o trabalho do lar, são algumas das áreas da vida conjugal. É uma boa notícia para quem estiver ouvindo nosso podcast aqui agora, pastor. Quem escrever para o senhor e for comprar o livro, eu vou te dar uma senha aí, e eles vão ter 20% de desconto lá no site da Apris, editora Apris. Anota aí, pessoal, anota aí, 20% de desconto, hein? Que legal. Então é só pedir e nós vamos estar enviando ali aquele checklist, vale desconto, alguma coisa nesse sentido. Legal. Então, as 44 áreas da vida conjugais, ela está aqui bem relacionada. Interessante que o livro ele foi escrito como se fosse um livro para consulta. Um livro, não comparando a nenhum outro livro de aconselhamento pastoral, mas é um aconselhamento cristocêntrico, bíblico-científico. Como eu falei no começo, hoje nós já sabemos qual a faixa etária por tempo de casado, que é a pessoa mais suscetível à depressão ou ansiedade ou estresse. Eu posso saber também, por idade, qual é a faixa etária da pessoa dos pastores, por exemplo, ou do casal, que é mais suscetível a um desses transtornos. E daí nós temos 3 estudos bíblicos para cada uma dessas áreas. Então, é um livro de pesquisa, é um livro que, se você quiser se orientar a si mesmo, de como ter alguma esperança na palavra de Deus, em como se libertar da ansiedade, que é um mal maior do que a depressão hoje, a ansiedade. Enfim, essas 44 áreas da vida conjugal, uma a uma, ela foi escrita e detalhada, cada detalhe e estudo bíblico sobre elas. Nessas 5 estudos voltados para a área conjugal, por exemplo, nós temos estudos voltados para o amor ao próximo, conflito conjugal, nós temos também formas de comunicar, funções de gestão financeira, funções de gestão domésticas, gestões funções de decisões, tomada de decisões, responsabilidades. Eu estou falando assim, são áreas do casamento, né? Tempo livre, quantidade de tempo livre, enfim, tempo de qualidade, autonomia, privacidade de cada um. São 44 áreas. E para cada uma dessas 44 áreas nós temos 3 estudos bíblicos. É um negócio bem pesquisado. Com certeza. Né? Com certeza. E o livro original ele deveria ter 998 páginas, mas por se tratar de um livro para ser comercializado, a editora, ele nos orientara a reduzir. Então, hoje nós temos o cerne do que foi a pesquisa, 330 páginas de pura Bíblia e ciência que nós podemos ter em nossa casa hoje, para trabalhar com casais. Que legal, pastor. Pastor, pensando um pouquinho nesses 44 aspectos que o senhor coloca da vida conjugal, o senhor pode ajudar o ouvinte, por exemplo, a conhecer o que está, assim, no pico da evidência de conflito, né, gerando depressão, ansiedade, estresse, e o que está mais suave? Por exemplo, eu vou pensar assim, estou dando um exemplo para ajudar o senhor. A área financeira é o maior ponto de estresse? A área financeira? Aí, tudo mapeado. Dá uma comentada para a gente. Quais são os picos de maior evidência e aquilo que está mais na periferia? Por exemplo, privacidade do casal, né? A área financeira é um pico de grande instabilidade. O que o senhor considera? Vamos falar aqui. Segundo a pesquisa,
A principal área, são das 10 principais áreas, são essas aqui. Vê se dá para dar um foco aí. Deixa eu pegar aqui, peraí. É só o senhor falar, a gente consegue anunciar. Isso, vou falar. O senhor pode falar. A qualidade de tempo livre. Todas essas 10 qualidades que eu vou falar, esses 10 descritos aqui, que são parte das 44 áreas da vida conjugal, essas 10 áreas aqui, elas são feitas, elas foram pesquisadas, que estão fora do cônjuge, ou seja, está no casamento em si, não no caso no noivo ou na noiva, no marido ou na mulher, mas no casamento em si. E isso é que prejudica o casamento. A causa aí é o relacionamento, né? É o relacionamento. O senhor está entendendo exemplo, que essas são as 10 causas mais graves. Segundo a ciência. E a questão, então, tá aqui. Tempo de qualidade está no topo, tempo de qualidade. A quantidade de tempo livre é o topo. Olha isso. A outra é o modo como gerimos. Importantíssima para nós, né? A quantidade de tempo livre, o modo como gerimos a nossa situação financeira é a segunda mais complicada. O modo como gerimos a situação financeira. A outra, a frequência de conflitos que temos. Essa questão da vida financeira, aqueles que têm conta corrente separada e cada um por si, Deus por todos, vai ser infeliz, né? Dificilmente vai conseguir arrumar, né? Tô vendo aí que tá no top 2 aí, né? O pessoal que tá achando, não, vamos casar, cada um manter sua conta conjunta separada e tal. Aí eu falo, é a melhor receita para infelicidade, né? E outra, a Bíblia já é clara, né? Serão um só, não serão dois. É que eu falo por isso que a Bíblia, a ciência ela também não falha, indizível. Né? Não. E a ciência veio para confirmar. Ela veio para confirmar. Eita. Eu costumo falar que a ciência não é algo exato, ela só veio para confirmar a Bíblia. E é verdade. Ela não é 100% exata, mas o manual do Criador está certo. Exatamente. Quais são as áreas, lá no final, as que estão lá nos 44, aquelas que estão 40, 41, só para ver assim o que ficou no final. Fiquei curioso agora. Essas aqui são as mais complicadas, tá? Agora deixa eu pegar aqui as 44 áreas da vida conjugal, eu vou achar aqui. Eu queria ver as mais simples, assim, que não está afetando muito e tal. Isso, vamos pegar aqui agora. Fiquei curioso agora, deu curiosidade, eu não pude ver o material. Aqui também tem um gráfico. Dá para ver. Agora o senhor pode ler. Através desse gráfico, vou ler aqui elas agora, por exemplo. As últimas. A confiança que eu tenho no meu cônjuge é a primeira. Por exemplo, os entrevistados têm muita confiança no cônjuge. Isso também vem provar, tá vendo? A confiança que eu tenho na minha esposa e vice-versa. A outra, a confiança que o meu cônjuge tem em mim. A admiração que sinto pelo meu cônjuge. O que sinto pelo meu cônjuge. A admiração que meu cônjuge sente por mim. O que o meu cônjuge sente por mim. Parece que são perguntas iguais, mas não são. São pequenos detalhes que na hora da pesquisa faz toda a diferença no resultado. E faz muita diferença. E cada uma dessas áreas aí, bem consolidada no matrimônio, faz uma diferença tremenda, né? Confiança, fidelidade, né? Quem quer viver desconfiado e instável numa relação, né? Exato. A outra, por exemplo, a expectativa que meu cônjuge, as expectativas do meu cônjuge quanto ao futuro de nossa relação. Ou seja, a pessoa tem confiança que vai ser uma relação duradoura. As minhas expectativas quanto ao futuro da nossa relação, o prazer que sinto quando temos relações sexuais, o prazer que o meu cônjuge sente quando temos relações sexuais, o desejo sexual que sinto com o meu cônjuge, o aspecto físico do meu cônjuge, a atenção que dedico aos interesses do meu cônjuge. São 44 perguntas assim que... Que material. Claro. Que material. Não é porque Deus nos deu a graça. Eu acho que eu não daria conta de escrever isso de novo, não, sabe? Mas... Foi o Senhor que escolheu um tempo da sua vida. Eu tenho plena convicção. E dedicou isso. E eu estou muito feliz a gente poder colocar isso agora acessível, bastante acessível. Eu espero que pastores, igrejas que vão ter acesso agora a esse programa, que peguem o link agora. Muita gente agora pode pegar o link agora do programa, estamos aqui transmitindo, né? Bota no link aí, compartilhar e começa a mandar para casais, pastores, né? Igrejas. E especialmente conselheiros de casais que tem um mapa aí. Pastor, para segundo bloco, estou satisfeito. Não sei se você quer falar mais alguma coisa aí. Para a gente ir para o terceiro bloco. Eu só quero falar que nós temos que ter a Bíblia como base de regra e fé. A Bíblia é a palavra de Deus e não tem para onde fugir. Nós que quer ter uma vida conjugal satisfatória e alegre, é somente buscando a palavra de Deus.
O Esse é o que manual, tem que falar. o manual do Criador O manual do Criador. para o Exato. casal. Amém. Pastor, a gente Exatamente. vai para o intervalo, vou falar um pouquinho sobre o livro Intencionalidade e a gente volta já para o final, para o último bloco. Intervalo, pessoal, voltamos já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Você já se perguntou como poderia fazer mais para levar pessoas a conhecerem Jesus? 40 dias intencionais nasce do desejo de preencher a lacuna entre a intenção de amar os perdidos e a ação que leva à salvação. Este livro é um convite para que cada um de nós abrace a principal missão que Jesus nos confiou: fazer discípulos. Em uma jornada transformadora, somos desafiados a aprender com o mestre da intencionalidade, enxergando as pessoas como ele vê e aproveitando cada oportunidade de tocar vidas por meio dos nossos relacionamentos intencionais. Neste caminho, guiado pela oração, pela paixão pelos perdidos e por uma vida devocional profunda, você será capacitado a usar todos os recursos que Deus te deu para cumprir a grande comissão. Prepare-se para viver uma experiência única e impactante, levando muitos a conhecerem o amor transformador de Jesus. Adquira já este exemplar através do site livrariamissõesnacionais.org.br. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Ok, intervalo rapidinho. Hoje só tem livro bom indicado aqui pela nossa produção do Crosscast, né? E hoje trabalhando com o pastor Henrique Davans Peixoto, ao livro Depressão, Ansiedade e Estresse, o impacto disso na vida conjugal, na vida do casal, especialmente na família pastoral. Vamos para o terceiro e último bloco. Terceiro bloco. A pergunta número 5, pastor, e terminando, só falta mais uma. Pastor Henrique, como esse livro pode me auxiliar, ou pode auxiliar a minha família, ou como esse livro pode me auxiliar no pastoreio da igreja e também no aconselhamento pastoral? Fala pra gente um pouquinho como ele pode auxiliar minha família, eu que sou pastor, o pastoreio, e que nível ele pode me ajudar no aconselhamento pastoral. Os pastores que estão ouvindo querem saber. Bom, a princípio, esse livro ele é baseado 100% na palavra de Deus, no sentido bíblico, né? Cristocêntrico. E nós hoje podemos ter uma base sólida da palavra de Deus relacionado à depressão, ansiedade, estresse e essas 44 áreas da vida conjugal. E quando eu tenho a ciência unida à Bíblia, nós podemos ter umas coisas exatas daquilo que nós podemos melhorar na nossa vida pessoal. Porque esse livro, se você tiver com depressão, ou sinais de depressão, ou uma tristeza profunda, que não chega a ser uma depressão, se você dá uma olhada e ler sobre a depressão e a Bíblia, a tristeza e a Bíblia, é um dos capítulos desse livro. E aqui nós mostramos muitos exemplos de profetas que passaram por grandes tristezas, por vales, por depressão também, e como Deus os auxiliou a sair dessa fase de depressão que eles estavam passando. Então, a palavra de Deus aqui nos traz esperança. E nós baseamos tudo aqui na Bíblia, com exemplos bíblicos mesmo e científicos. Aqui tem um capítulo que fala também como que a ciência pode nos ajudar relacionado à depressão, à ansiedade, ao estresse. Como eu falei no começo, seria muito bom que toda a população do mundo, ou vamos começar por nós pastores, todos nós pastores, fizéssemos uma consulta com um nutrólogo. E ali ele vai ver o que está faltando no nosso sangue, no nosso organismo, o que tem excesso, o que está em falta. E ele mesmo vai passar ali remédios naturais, feito manuseio, não lembro direito o termo técnico para isso, mas são feitos em farmácia de manipulação. E são coisas simples da vida. Uma banana, uma castanha que você come, já deixa você bem lá, preenche aquele que está faltando muitas das vezes. E nós temos em nosso organismo um pequeno
vamos dizer assim, conjunto de células chamado amigdalia. Não é amígdala não, tá? É amigdalia ou amigdalia. Do grego é amigdalia, no português nós falamos amigdalia. E ela está situada aqui bem atrás do crânio, dentro do crânio, claro, né? E é um organismo, não é um organismo, é um órgão. Não, também não é um órgão. É como que eu vou dizer? É o que o nosso cérebro utiliza para atacar ou defender de um perigo, por exemplo, ou do medo, ou da depressão, ou da ansiedade. Quando nós vamos passar por um perigo, esse sistema ele desenvolve na pessoa uma defesa ou um ataque. Ou então a pessoa fica muitas vezes paralisada. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu uma pessoa diante de um assalto, ela ficar paralisada, não sabe nada do que está acontecendo com ela? Foi uma defesa. Isso, Deus nos criou assim, com esse, vamos dizer, sistema, entre aspas, de autodefesa. Pastor Henrique Davan, o senhor está me dizendo então que Deus, o Criador, planejou aí no cérebro do ser humano, não na parte frontal, anterior, mas na parte posterior, na parte traseira. Posterior. É um mecanismo de defesa para proteção. Dá uma detalhada nisso. Eu realmente estou impressionado com esse projeto divino de proteção aí da mente humana, né? Você pode pesquisar, por exemplo, no Google ou em qualquer local, escreve amigdalia ou sistema de defesa. Pergunta lá pro chat GPT lá que ele responde. Isso, eu não queria falar, mas vai lá no IA, no GPT. Na hora. Segundo a ciência, qual o papel da amigdalia? Vai dar tudo lá. Mas, por exemplo, imagine você, eu vou contar uma experiência pessoal. Fica à vontade. Que é melhor do que tudo. Fica à vontade. Em 2019, dia 26 de novembro de 2019, às 4 horas da manhã, nós estávamos dormindo, minha esposa e eu, e veio um tremendo de um terremoto, isso na Albânia. E o terremoto foi 6,4, 32 segundos, a casa subia, descia para um lado, para o outro, balançava. Foram 32 segundos, eternos 32 segundos, que na hora nós despertamos assim, eu já pulei da cama e saímos. Conseguimos descer, tudo bem. No outro dia, fomos trabalhar, nós não tivemos nada, mas foram centenas de casas, centenas de prédios que foram destruídos, milhares de casas destruídas, foram muitas mortes, saiu até na Rede Globo tudo. E aí começamos a trabalhar aqui na adrenalina alta, trabalhando, ajudando o povo. Mas era um sistema de defesa. Por quê? Depois de 2 semanas, nós ficamos, depois de 24 horas, não 2 semanas, 24 horas, eu e minha esposa, nós ficamos com a parte das costas, como se tivesse um cabo de aço amarrado, preso ali, segurando. Por quê? A descarga, a tensão neurológica e a tensão de adrenalina foi tão grande naqueles 32 segundos, que a amigdalia liberou o sistema de defesa dela. Qual foi? Nos reprimir dessa maneira e agir. Então nós ficamos reprimidos e agimos. Qual foi a repressão? Nós ficamos reprimidos no sentido de prestar atenção e agir no sentido de rapidamente descer ali e sair para fora de casa. Então isso foi um sistema de defesa. Um outro exemplo, imagine você estar numa mata e aí aparece uma onça. O que você faz? Humanamente, você vai querer correr. Se você correr, ela vai te pegar. Humanamente, você vai querer atacar. Então, são mecanismos de defesa que o nosso Senhor Jesus, nosso Senhor, nos criou com isso. Para sabermos a hora certa de falar, a hora certa de escutar. Tudo isso são mecanismos de defesa. Tem um testemunho, infelizmente triste, mas de uma senhora, uma moça em São Paulo. Ela passou por um estupro. E ali naquela hora, se você perguntar para ela hoje, ela não se lembra de nada. Nada que se passou com ela. Então, ela passou por momentos terríveis e ela foi encontrada no meio do mato, perto da casa dela, e ela não consegue descrever o que aconteceu. Depois de passar por um longo processo de aconselhamento, tanto pastoral como psicológico, com terapeutas, ela começou a desvendar o que foi que aconteceu com ela. Então, o sistema de defesa da amigdalia, no caso dela, foi paralisado. Por quê? Provavelmente, se ela fosse atacar, ela ia ser morta. E ela sofreu muito e tal. Então, esse sistema de defesa que o Deus criou e colocou em nossas vidas, chamada amigdalia, ele nos ajuda também a superar a depressão,
a superar a ansiedade, o estresse, a viver uma vida um dia de cada vez. Nós temos aqui no livro muitas dicas de como superar a depressão, de como superar a ansiedade, o estresse, na prática. Eu, talvez, alguns exemplos, eu era muito ansioso, ainda sou um pouco, mas eu era ao extremo a ponto de suar. Minha filha, quando ela fez o seminário Palavra da Vida, lá em Belgrado não, em Budapeste, na Palavra da Vida da Hungria. E quando ela vinha, a viagem que ela fazia de avião era meia hora, 45 minutos lá de Budapeste para Albânia, era rapidinho, era pertinho. Mas numa dessas viagens, um rapaz da igreja falou: pastor, a Emanuele está em Belgrado. Eu falei: mas como assim Belgrado? Ela saiu de Budapeste para vir para Albânia. Não, ela está em Belgrado. Só que eu não entendi o que ele falou direito, ele escreveu. Para mim, ela tinha descido lá em Belgrado. E eu falei: meu pai, o que é que ela foi fazer em Belgrado? E depois ela chegou daí no tempo certinho e eu fui perguntar lá para o rapaz: o que é isso? Como você falou que minha filha está em Belgrado? Eu falei: não, pastor, o avião estava passando por Belgrado. Está entendendo? Então, às vezes, nós liberamos muita toxina para o nosso organismo através de excesso de adrenalina que causa ansiedade. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá conforto para nela nós nos confortarmos. E a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Deus nos criou perfeitos segundo a imagem e semelhança dele. E a palavra de Deus, que é a Bíblia, tem a resposta para tudo. E aqui no livro, nós tentamos colocar o máximo de informação possíveis relacionados à depressão, ansiedade, estresse e essas áreas da vida conjugal. E na época foram trabalhos assim, quase 3.000 horas de estudos, procurando em livros. Tinha internet, não tinha o chat GPT, e foi muita pesquisa, muito tempo de pesquisa mesmo. E graças a Deus, hoje eu falo que esse livro foi escrito para me ajudar também. Para abençoar, né, famílias? Pastor, a última pergunta, a gente vai terminar o programa de hoje, é a pergunta agora para aplicação, né? O senhor vai ouvir aqui, vamos ver se a gente pode ajudar o ouvinte. Como alguém que está agora ouvindo o programa, ou que vai ouvir aí no futuro, né? Como esse alguém pode aplicar o livro em sua vida pessoal e na família? Dá uma dica simples assim. Como é que a pessoa que está ouvindo o programa agora, desejou, vai entrar lá no site da Apres, né? Apres.com, né? Da editora, a gente está colocando o endereço aí na tela. Como é que essa pessoa pode aplicar esse livro na vida pessoal e também na família? Dá algumas dicas rápidas aí, pastor. A leitura desse livro é uma leitura bem simples, ela não está numa leitura, o livro não está numa questão de leitura acadêmica, está numa leitura bem mais popular, vamos dizer assim. Qualquer pessoa que tem um segundo grau vai entender bem. E ela, começando a ler esse livro, ela vai se identificar com muitas relações dela mesma com essas 3 áreas de depressão, ansiedade e estresse, que são áreas e transtornos que todos nós passamos por isso. Todo ser humano, o próprio Jesus Cristo, quando estava lá no Getsemane, ele foi acometido de ansiedade muito grande, ao ponto da Bíblia relatar que saiu gotas de sangue pela sua pele. Isso é o extremo que a ciência fala de estresse. Jesus passou por isso. Mas como que Jesus, sendo Deus, mas sendo homem aqui na terra, ele passou por isso? Confiando no Senhor. Então, a leitura desse livro vai trazer você mais perto de Deus por causa da palavra de Deus. Não é o livro, não. É a Bíblia que contém aqui dentro. Tá certo? Não é o livro em si. Mas é a palavra de Deus libertadora que está aqui nesse livro que vai trazer conforto, que vai trazer alegria e principalmente esperança. Nós temos estudos ali que vai levar você a dar uma viagem, um passeio pela vida de alguns profetas. Ver como eles passaram pela depressão, ansiedade, estresse e como Deus os livrou desses transtornos. O que eles fizeram para ser libertos desses transtornos. E o importante, a Bíblia, só quando nós lemos é que nós vamos compreender ela. E para nós termos assim, o poder de Deus em nossas vidas, nós temos que ter uma vida de oração, de santidade, de leitura da palavra. É um tripé. E isso é eterno. Nós temos a necessidade de nos achegarmos a Deus. A palavra de Deus diz: achegar-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Quando nós começamos a fazer isso, depositando nossas ansiedades, as nossas tristezas, né, no Senhor, Ele cuida de nós. O Salmo 37, eu estava meditando hoje de manhã, nessa madrugada, o Salmo 37, que maravilhoso que é. É a palavra de Deus que vai entrando em nossas vidas, mas para isso acontecer, eu tenho que ler, eu tenho que meditar, tenho que buscar a Deus, levar uma vida de santidade.
Então, através da leitura desse livro, Depressão, Ansiedade, Estresse e suas relações nas áreas da vida conjugal, você vai ter a oportunidade de crescer na palavra de Deus, de crescer nessas 3 áreas, de ver fatos reais, históricos e atuais, de pessoas que passaram por depressão, ansiedade e estresse, e que não tiveram a felicidade de conhecer a palavra de Deus, por exemplo, e não conseguiram se libertar, mas também muitos e muitos exemplos de homens e mulheres que passaram por depressão, ansiedade e estresse, e que, através da palavra de Deus, conseguiram se libertar desses transtornos. E hoje, com a ciência, nós temos ferramentas humanas, mas comprovadamente científicas, que nos ajudam também a viver um dia de cada vez, e tomando ali alguma coisinha natural, para poder ter um pouco mais de equilíbrio físico, né? Tratando a parte física do ser humano. Nós somos um ser completo, corpo, alma e espírito. Nós precisamos estar dando esperança para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu peço perdão por levar 51 episódios para conseguir trazer o senhor para uma entrevista assim, bacana, né? Eu vou orar ao nosso Deus para a gente fazer depois uma presencial. Quando o senhor estiver aqui pelo Rio, quando estiver pelo Rio de Janeiro, trazê-lo aqui no nosso estúdio, até para o senhor conhecer a beleza desse lugar aqui, né? Mas é uma alegria poder conversar bastante com o senhor e divulgar aqui o seu livro. Pois não? Uma dica, se alguém quiser comprar o livro e ter o autógrafo, a dedicatória, então pode mandar um WhatsApp aí, coloca aí no final, vocês colocam o WhatsApp, e eu posso estar enviando eu mesmo, né? E já com a dedicatória, tudo, tá enviando para você o livro aí com a dedicatória. Legal, a gente vai pedir para o senhor passar para a gente o WhatsApp, e a gente vai colocar embaixo agora na tela, editado aí para o pessoal poder, então, o pessoal escreve pelo WhatsApp, não é isso? Entra pelo WhatsApp e faz aí o contato direto com o senhor, é isso? Também. Okay. E se quiser ter 20% de desconto, eu vou te dar o cupom, você pode passando para eles, eu passo também, aí vai. Tá bom, a gente pode receber do senhor o código do cupom e quem escrever para nossa produção, quem for lá no direct do Instagram, né? Isso. Entra lá no Instagram, escreve no direct, fala com a gente vai mandar para você o código do desconto. Tá bom assim, pastor? Excelente. Então tá bom. Pessoal de casa, meu boa noite, muito obrigado a você que prestou essa audiência magnífica. Muito obrigado a você que já gostou do programa e está compartilhando agora para alguém da sua igreja, para alguém da sua família. Você que é membro de uma igreja, compartilhe agora para o seu pastor. E quem gostou demais, vai mandar assim para a sua lista de contatos, né? Programa bom, a gente faz isso. E se você não gostou também, não tem problema. Você não é obrigado a gostar, não. Dá um dislike, diz que não gostou e pode até dizer por que não gostou, né? A gente fica satisfeito em receber a sua crítica. Toda cabeça que pensa, todo ser que reflete, com certeza louva ao Senhor, tá bom? Pastor Henrique Davanço, né? O senhor tem aí 1 minuto para o senhor dar uma boa noite para o nosso povo do Brasil, para o nosso povo do Rio de Janeiro, para o nosso povo de Goiânia, que está acompanhando o programa. 1 minuto para o senhor dar o seu boa noite, se despedir do 51º episódio. É com grande alegria e satisfação que nós louvamos a Deus por estarmos aqui no Crosscast. Isso. E que Deus os abençoe, vos guarde, tenha uma noite abençoada na presença de Deus e possamos viver a vida leve, suave, um dia de cada vez na presença de Deus. Como diz a Escritura, basta cada dia o seu próprio mal. O seu mal. Pastor, privilégio conhecê-lo, né, pessoalmente aqui agora pelo vídeo, privilégio entrevistá-lo, foi uma honra. O programa 51 foi para conta, não é? Terminamos aqui. Eu quero convidá-lo para o programa 52, episódio 52, 15 de novembro, Proclamação da República. Estamos aqui, firme e forte, 21h30, nesse canal cristão. Pessoal, com o meu boa noite, com o tchauzinho aqui do pastor Carlos Elias e do pastor Henrique Davanço Peixoto, terminamos o programa. Letrinha subindo, programa terminando, tchau, até o nosso próximo episódio.